Olá! Estamos começando aqui mais uma live para viver. Tô embaralhando aqui o tarô, nem sei porquê, é porque eu tô acostumada já a fazer isso. Vou tirar uma carta aqui para essa conversa de hoje, enquanto eu vou aguardando o Bruno aí chegando. Falando um pouquinho do Bruno, o Bruno é meu amigo há muito tempo. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito dedicada. É uma pessoa que se dedica muito a vida dele à espiritualidade, ao conhecimento dele, ao trabalho dele, né, à missão de vida dele. E vai ser interessantíssimo vocês conversarem com ele, porque ele é uma pessoa incrível, 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 incrível. E eu acredito que vocês vão gostar muito desse papo sobre PNL, desse papo sobre hipnose, desse papo sobre o inconsciente. Estou convidando aqui algumas pessoas para estar aqui com a gente. Daqui a pouco ele vem chegando. Vem chegando. Vou apresentar melhor para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Para quem quiser viver melhor, vou fazer um trabalho incrível. Oi! Oi! Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Muito bem. Maravilha. Show! Tudo bom, Tava moça? te falando que você hipnotiza as pessoas. Ô, bodega! O pessoal fica com medo de mim. Pois é. Tava aqui falando sobre um pouco do seu trabalho, né? Mas eu acredito que você pode falar um pouco melhor sobre PNL. Tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Eu falei que a gente ia começar a live falando sobre um monte de coisa que a gente gosta de fazer e que uma coisa que você gosta muito de fazer, que eu sei, é o seu trabalho, né? É o que você gosta realmente de exercer e se sente satisfeito com isso. E eu sei que você faz também muita coisa, né? Não é só a PNL, não é só o teatro, tem a questão da sua espiritualidade. Você é uma pessoa muito interessante, amigo. Vou querer ouvir aí de você isso tudo aí que você faz, como que você organiza isso tudo aí na sua vida. Agradecido. Então, quando a Loha colocou aquela mensagem ali que ó, a gente ia falar sobre essas várias coisas, eu falei, cara, eu não vou nem com a camisa do Ardente, eu vou com a camisa de Bruno Leandro, Bruno, porque todas essas várias coisas, né, tem parte que é minha profissional, tem parte que é a minha vida pessoal, tem parte que é minha caminhada espiritual, mas tudo isso faz parte de um mesmo ser. E a partir desse ser se desdobram essas várias ações, mas que estão ligadas ao propósito desse ser, que agora se chama Bruno Leandro, né? Então, tem esse trabalho da programação neurolinguística, que na verdade é desenvolvimento pessoal, né, para ajudar as pessoas a despertarem para elas mesmas, para o melhor delas mesmas, para elas mesmas. Tem o teatro, né, quer dizer, é o trabalho que eu faço, mas lá na frente tem outras atividades artísticas também, né? E aí é o caminho da arte como um caminho de despertar as pessoas para o melhor delas mesmas, né? Então, enquanto elas vão aprendendo teatro, elas vão aprendendo como a arte é uma coisa que toca a gente tão fundo. É uma atividade que muda o nosso olhar da vida, o nosso olhar da gente mesmo, o nosso olhar do outro, né? Reformula uma série de coisas. Ainda mais o teatro, que é uma arte que você vivencia na pele o olhar de um outro indivíduo. Abre mão do seu, assim, não é que você vai deixar de ter o que você pensa, tal, mas para que você consiga olhar o mundo pelo ângulo do personagem, você precisa abrir esse espaço dentro de você. E é esse espaço que, às vezes, no trabalho terapêutico, é tão difícil fazer as pessoas conseguirem fazer, né? Que abre um espacinho aí para o novo, abre um espacinho aí para, talvez, outras possibilidades de pensamento, que você está muito apegado ali. E aí a gente acaba fazendo isso espontaneamente no teatro, porque senão você não consegue fazer o personagem. É Entende? verdade. Você não faz, aí você não. E muito menos fazer o personagem acontecer na sua pele, acontecer na sua voz, acontecer no seu gesto, né? Se você se negar, você não precisa concordar com o personagem, você precisa pelo menos dar a possibilidade de olhar o mundo pelo prisma dele, né? E a espiritualidade é a mesma coisa. É a primeira live que eu vou assim, conversar sobre a É enorme, espiritualidade, né? mas é muito legal.
Hã? Bruno, me fala uma coisa, com quantos anos assim você começou mais ou menos a fazer teatro, a começar a descobrir que você tinha talento para isso e que você podia um dia trabalhar com isso? É claro que a gente só pensa que a gente pode trabalhar com isso depois que a gente cresce, né? Depois que a gente fica mais velho. Mas com que idade mais ou menos você começou a se interessar? Que você viu assim, pô, isso é legal, isso é maneiro. Quando que Então, foi? Assim? comecei a me interessar, acho que eu estava na segunda série. Eu interpretei um personagem que era um cigarro. Foi muito legal. E ali eu comecei a brincar e tal, e eu comecei a perceber que aquilo era gostoso, era legal. Acho que foi a primeira vez que eu fiz teatro, né? Teve uma vez na escola também, eu estudava no Escola Municipal Félix Pacheco, lá em Piedade, no subúrbio do Rio, né? Eu sou carioca. E aí, uma vez eu tava brincando com bonecos, assim, né, fantoches, e aí eu fiquei na biblioteca brincando. Só que assim, acabou, o mundo sumiu, só ficou eu e os fantoches ali. E aí, quando eu acabei, eu tava assim, fazendo por cima da mesa, né, aí quando eu acabei assim, aí eu vi aplausos, aí eu fiquei, ué, que isso? Aí quando eu levantei a cabeça, tinham várias pessoas na biblioteca me olhando, um monte de professor de adulto, aí eu fiquei meio assim, tipo, cabeça de criança, né? Não entendi nada, mas achei legal e tal. Enfim, esses foram alguns contatos que eu tive. E aí, na adolescência, eu participei do SEI, que era o Centro de Educação Integrada, onde era a antiga Funabem. Aquilo virou uma grande escola, um centro de educação profissional e tal. E lá eu fiz alguns meses de teatro. Mas aqui em Cachoeira mesmo é que a parada engrenou. E aí no ensino médio, no Zumira, que a gente começou a fazer com mais frequência, eu comecei a fazer curso e tal. E dali eu já comecei a vislumbrar a parada. Mas começou com esses momentos, esses vislumbres na infância, né? Que foi muito gostoso, mas eu ainda não estava vendo essa coisa de, vou fazer isso mesmo, Vera, né? Mas começou sempre assim, gostosinho esse negócio. Nossa, isso, mexe com Então, esse foi o seu primeiro contato, assim, com a arte, com esse mundo, né, quando você era criança. A criança tem muito essa coisa do lúdico, né, de gostar muito do lúdico. E você trabalha muito com crianças também, né? Você trabalha com adolescentes. Eu trabalho muito com, assim, no teatro, né, falando do teatro. Teatro tem um público muito grande de adolescentes, jovens adultos, né? E acho que isso é muito mais cultural, né? Porque chega uma certa idade, o pessoal começa assim, isso não é pra mim. Não, isso aí eu já sou adulto. Não, agora a vida é séria e tal. É como se a arte fosse uma coisa só de quem é novinho, quem pode perder esse tempo, né? Na verdade, a gente perde muita vida quando perde a conexão com o nosso lado subjetivo. E se você perde os instrumentos que te ligam com essa subjetividade, a gente começa a perder vida. Então não se trata de ser profissão, curso, não é questão de manter contato com instrumentos que te conectam com isso. Bom, então, mas eu também trabalho com crianças, né? Então, muitos anos, inclusive, né? Dando aula para garotada de 8 anos, 9, 10, fazendo trabalho com crianças pequenas também, né? Até porque uma coisa que eu carrego em mim, Aloha, que eu aprendi com carinha chamada Sai Baba, que é o seguinte, quando eu tô com crianças, eu sou crianças. Quando eu tô com homens, eu sou homem. Quando eu estou com mulheres, eu sou mulher. E quando eu tô sozinho, eu sou Deus. Então eu tenho amigos, assim, eu tenho amigos de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, amigos de 20, de 30, de 40, de 60, de 80 anos, assim, e são amigos mesmo, né? Então essa abertura permite que a gente possa trocar com o outro. É claro que a gente flui melhor, às vezes, numa faixa de idade e tal, mas acho que essa abertura de se permitir se flexibilizar para trocar com outros universos é que permite a gente conseguir ter um trabalho tão legal com qualquer idade, né? Mas assim, eu fiz trabalhos muito legais com crianças, vários espetáculos, assim, são 20 anos, né, fazendo trabalhos assim também com crianças, né? Então é bastante Muito coisa. Eu já fiz teatro com o Bruno, tem uma galera aí, a Estelinha que entrou aqui também já fez teatro com o Bruno. A gente... entregou minha idade, momento saudade. A gente foi uma época muito boa, assim, foi uma época muito legal. E a gente sempre brincava, assim, de que a gente começou a fazer teatro de um jeito, era todo mundo muito garoto, muito meninão, moleque. E a gente saiu do teatro com uma outra cabeça, assim, sabe? A gente saiu muito mais expansivo, muito mais amadurecido. Mesmo que a gente não tivesse percebido aquela transição, teve uma galera que descobriu a sexualidade através do teatro. Assim, nossa, eu descobri que eu não gosto do mesmo gênero que eu descobri que eu gosto de outra coisa. Então, assim, é muito bom isso mesmo que você falou, da gente poder abrir espaço na nossa cabeça, na nossa vida, no que a gente está entendendo ali de padrão,
para uma outra realidade que também pode ser possível. E acaba que isso parece que gira uma chavinha no nosso cognitivo, assim, que a gente vai para outro lugar, assim. E o teatro ele pode ser muito bem, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E o teatro ele pode ser muito, ele não é uma terapia, mas ele pode ser muito terapêutico, dependendo de como você constrói isso, né? Com o grupo Sim. que você tá, e que você vai levar isso para sua vida. Fala para mim, eu tô curiosa aqui também, que a gente tá trocando experiência, como que o teatro mudou você? O que você mudou, assim, que você, a partir de um determinado momento, falou assim, caraca, agora eu sou outra pessoa. Agora eu evoluí, eu transcedi. Qual foi o clique que você percebeu, assim, tipo, caraca, eu tô completamente diferente do que eu era antes, assim, mais ou menos, assim. Olha, Loura, eu digo assim que a cada espetáculo que você faz, por mais simples e bobo que seja o espetáculo, seja, sei lá, uma comédia besterol, você não sai a mesma pessoa, tá? Mas é claro, existem alguns espetáculos que são... Por quê? Porque cada espetáculo você vai fazer um personagem, e a cada personagem você ganha uma outra perspectiva do mundo, e uma outra perspectiva de você. Porque todos os seres humanos, se a gente mergulhar, são seres humanos com proporções e medidas diferentes das coisas. Então, quando você mergulha num outro ser humano, você descobre um pouco de você. Então, é sempre transformador. Mas alguns espetáculos transformam mais, mexem mais na gente, tocam em pontos que a gente que encantam mais. A gente fala assim, meu Deus! Então, tiveram alguns espetáculos, por exemplo, que às vezes eu não estava nem atuando, né? Mas vou contar alguns, né? Na faculdade de teatro, por exemplo, né, eu ia interpretar um personagem que era um transgênero. E um amigo meu ia me dirigir. E aí eu comecei a fazer o laboratório, o estudo, né? Comecei a ver vídeos e tal. Teve um outro também que eu ia fazer um documentário, né? Um doc-drama, na época, enfim, do pastor Marcos Lorde, que é um pastor evangélico gay da Baixada Fluminense, né? Interpretar ele. Então eu estava estudando, começando a conversar com ele. E aí, quando você lê sobre o assunto, isso mexe com o seu intelectual. Só que o teatro é uma arte que o intelectual não basta. O intelectual é a primeira camada. Aí você começa a trazer assim, como que é o mundo de sensações e sentimentos desse indivíduo. E eu começo a me aproximar desse mundo. Como que os músculos desse outro indivíduo contraem quando ele fala desse sentimento. Porque eu não posso me ligar só na fala dele, eu preciso me ligar assim, o que o corpo dele diz. Porque eu vou interpretar basicamente com o corpo, e com a voz, e com o som da voz, não a palavra em si. E aí, caraca, começar a entender o mundo do sentir da galera que era transgênero, né? E começar a conhecer detalhes desse universo me fez assim, tipo, cara, que eu já achava que era o desconstruidão, né? Que já fui sempre um cara muito respeitoso, eu comecei a enxergar nuances que eu não fazia ideia, só tinha vontade de chorar. De chorar e pensar assim, meu Deus, como pode... Aí eu fico com vontade de chorar de novo. Como pode algumas pessoas passarem por coisas tão difíceis apenas pelo fato de amarem de uma forma diferente do outro? E que pouco se foda como que sabe, caralho, a pessoa tá lá na casa dela, fazendo o amor do jeito que ela quiser. Até o hétero normativo faz o amor dentro da sua casa do jeito que ele quer. Entendeu? Entre quatro paredes. Então, essa variável pode, mas a outra variável não pode, sabe? E tantas outras situações do mercado de trabalho e tal. Mas, assim, são coisas que a gente já sabe. Mas é diferente quando você se aproxima do sentimento do outro. Cara, isso muda tudo. E o espetáculo também sobre as mulheres, que aí foi uma experiência também fantástica. E da gente entender, tanto nós, homens, quanto as mulheres, entender essa estrutura cultural que tem muito opressiva sobre as mulheres. E só que o desafio não foi entender, ver as palestras ou entender os conteúdos, as informações. O desafio foi quebrar as percepções. Isso é desafiador, para a gente conseguir fazer o espetáculo e também quebrar a percepção da plateia. Porque você pode encher a cabeça da pessoa de informação, ela vai com aquele monte de informação, vai embora e volta tudo normal. Né? E ela vai ter discurso para falar, mas ela não enxerga ainda um monte de coisa, ela ainda não enxerga nela. Então, a gente precisou fazer vários exercícios de quebra de percepção, e isso mexeu muito comigo. E um outro espetáculo também que estava montando, que era de cultura afro-brasileira, cultura negra, né? E aí foi o momento, assim, Aloha, que eu me descobri negro. Que eu comecei a me entender negro. Porque você nascer com pele negra é uma coisa. Você se entender negro é completamente diferente. É um processo, sabe, que vai... E
isso me mudou muito, modificou muito, né? Então, se hoje você vê esse cara aqui de cabelo assim, cacheado, tonhonhon pra cima, que inclusive várias escolas, em alguns lugares que eu já trabalhei, as pessoas falavam comigo, diretoras conversavam comigo olhando pro meu cabelo, tipo assim, né? Incomoda, né? O cabelo incomoda. Mas isso foi muito importante para eu entender, inclusive, o que eu usava como referência para me medir. E aí eu comecei a entender que várias das referências que eu usava para me medir como um homem bonito não eram referências negras, eram referências eurocentradas. Então nunca eu seria bonito, né? Me sentir um homem forte ou um homem inteligente. E aí também porque a gente vai vendo assim, beleza, eu trabalho com PNL. Quantos PNListas negros eu vejo bombando no YouTube? Eu não vejo quase nenhum. Entendeu? Raros, raros. Quantos empresários você vê negros aparecendo, bombando e tal? Eu sou um empresário negro. E quantos dos negros se dizem, eu sou negro, né? Que ainda tem aquele escape do pardo, né? Não, eu sou pardo, não, eu sou preto claro, eu sou marrom bombom, eu sou mulatinho, né? Que o preto é a cor mais colorida, né? Enfim, então esses espetáculos, assim, para mim esses trabalhos foram, assim, de rachar a minha cabeça, aquele momento de você, quando você acha que você está sabendo das coisas, você descobre assim, puxa, mas tem tanto troço ainda para Sei de modificar, nada. sabe? Cara, assim, e eu fico grato no processo do teatro, processo de construção do ator, dói. Você precisa visitar e mergulhar coisas muito profundas. Mas depois que isso passa também, a gente fica assim, caraca, eu ganhei mais um presente do teatro ao fazer mais um espetáculo, sabe? E esse presente fica para mim pro resto da vida. Você aconselha, Bruno, as pessoas a fazerem teatro em qualquer idade? Eu acredito que se isso faz sentido para as pessoas, elas podem experimentar. Eu não acredito que esse caminho que fez sentido para mim vai fazer sentido para todos. Tá? Mas eu acho que é muito saudável as pessoas estarem abertas a experimentarem. Né? Experimento e tal. Mas eu não sei se aconselharia assim, todos façam teatro. Eu tenho alunos que falavam isso, o Guilherme Marques falava isso. Falava assim, não, quando eu for presidente da República, teatro vai ser obrigatório. Todo mundo vai ter que sentir isso aí. Isso muda, gente. Muda a cabeça da gente. Eu tive muito esse momento na minha vida quando eu comecei a fazer antropologia, que eu comecei a descobrir a antropologia, a descobrir o corpo do outro, a descobrir como que o mundo funciona, que existem outros povos, existem outros saberes, existem outras direções. Eu falei assim, eu fiquei assim, meu Deus, tem que ter antropologia desde o ensino fundamental. O presidente do Brasil ia colocar antropologia no ensino fundamental para essas crianças conseguirem entender o mundo do outro. Eu virei, assim, protestante da antropologia, assim. A palavra ia bater na sua porta para te falar um pouco da palavra dos antropólogos fundamentais para a construção da sua vida. Porque a gente descobre na gente, né? A gente funciona. E a gente quer que funcione para o outro também. E tem uma coisa que eu acho que o nosso trabalho tem muito em comum, que agora, quer dizer, agora que eu estou fazendo o curso de psicanálise, eu já vou para uma outra vertente. O tarô, ele me dava só um toque ali. Mas, ao mesmo tempo, é um toque muito pessoal, que eu vou conversando muito com as pessoas falam muito sobre a vida delas. E eu cheguei num ponto que eu estava aconselhando a pessoa, que a pessoa estava chorando, né? Porque acontece muito, né, da gente se emocionar quando a gente fala de coisas da vida da gente, dificuldades que a gente está passando. E eu comecei a aconselhar, falei, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E aí eu começava a aconselhar dentro do que eu vivi. Eu falei assim, olha, isso aí eu descobri fazendo teatro, então isso aí eu descobri quando eu fiquei adolescente, que eu comecei a sair mais. Tenta sair mais. Eu falei, gente, eu estou aconselhando pessoas, mas eu não estou entendendo exatamente como que isso vai funcionar para elas. Eu estou falando a partir de mim. Teve um momento que eu falei, eu preciso parar, eu preciso fazer um curso, eu preciso me especializar, porque eu estou indo para esse caminho e eu estou indo sem base. Eu estou mexendo com a psique de uma outra pessoa. E aí eu parei, apareceu um curso de psicanálise perfeito, assim, dentro de uma instituição ótima, foi o universo que mandou. Eu falei, ótimo. E aí agora eu estou começando a enxergar melhor o que é realmente a cabeça das outras pessoas e como que isso tudo funciona dentro da vida de cada um. E aí entra a antropologia também, que mostra muito disso, de como que vai funcionar dentro da realidade de cada um. Né? Então, assim, é muito sutil isso, é muito bonito de ver isso acontecendo e descobrir como que o ser humano ele é super complexo, super interessante, super cheio de
de coisinhas, de gatilhos e a capacidade de fazer link da mente humana é fantástica. Mas essa capacidade também é usada para a gente se sabotar muito, né? Eu percebo muito isso. A gente se conhece muito bem, então a gente sabe muito bem onde que está o nosso defeitinho para a gente ir lá e apertar ele naquele exato momento para aquele negócio dar errado, aquele negócio que a gente queria dar certo. Né? A gente é meio que o nosso maior sabotador, né? Então, assim, ela funciona para um lado bom, mas também a gente pode cometer o erro de deslize de acabar funcionando, botando essa máquina para funcionar de uma maneira errada. E eu sei que no seu trabalho com a PNL, que veio depois do teatro, né, você também mistura um pouco dessa técnica de conseguir organizar ali esses pensamentos da gente tá. Explica um pouquinho o que é a PNL, porque muita gente não... Eu, por exemplo, só ouvi falar através de você. Há um tempo atrás eu já tinha ouvido falar, assim, mas eu não tinha muita noção do que era. O que significa PNL? Beleza. PNL, assim, eu procuro falar sempre de uma forma simples para as pessoas entenderem, todos entenderem, né? PNL significa, é a sigla de Programação Neurolinguística, tá? São duas palavras, programação e neurolinguística. Mas que tem três partes, né? Que é o seguinte, os criadores da PNL descobriram que um deles, né, era matemático e programador de computadores, então ele estudava muito isso, como que acontecem programações, né? E os computadores, eles são construídos muito inspirados no cérebro humano, né? Essa coisa da memória RAM, memória ROM, memória de longo prazo, de curto prazo, centro de processamento de dados, essas coisas todas, né? Então ele entendia esse mecanismo de programação. E aí tinha um outro desses criadores da PNL, das pessoas que estavam ali no começo, que ele era linguista, né? Então era um cara especialista em linguagem. E aí, nos estudos e pesquisas, né, das especialidades deles, descobriram que o cérebro humano é programado por linguagem. Linguagem verbal, linguagem, né, corporal, né, por uma série de instrumentos de linguagem, através dos canais de informação que entram no nosso cérebro, né, pelos sentidos e tal, pelas experiências sensoriais, extrasensoriais, enfim. A gente faz as nossas programações, né? São programadas coisas dentro da gente. Que bodega de programação é essa, Bruno? Você está falando de Windows? Você está falando de aplicativos? É quase isso. É quase Como isso. Que o nosso cérebro é um biocomputador. Ele não é quem você é. Isso é uma coisa que as pessoas erram muito, confundem muito. A gente acaba transformando o nosso cérebro em quem nós somos. Não, o cérebro é um biocomputador que ele pode ser alterado, modificado, programado, reprogramado. E se você não administrar bem ele, tá? Uma máxima que a gente usa na programação neurolinguística é: seu cérebro, bem conduzido, ele é seu grande amigo, seu melhor aliado. Agora, se você não aprende a administrar bem ele vira o seu maior inimigo. Mas quem conduz ele é você. E quando a gente vira o nosso cérebro, aí você vira a máquina. Agora, quando você vira o ser, a consciência que conduz isso, né? Aí a coisa toma um outro rumo. Beleza, vamos lá. Então, eles aprenderam que o cérebro é programado por linguagem. Então, como utilizar linguagens para criar novas programações na gente? Programações seriam isso. Novos comportamentos. Tem muitas formas, né? Depende do nível que a gente está trabalhando, né? Então, às vezes a gente quer mudar comportamento, a gente quer desenvolver habilidades, né, competências. E às vezes a gente acha assim, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo desenvolver tal coisa, eu não consigo desenvolver tal habilidade. Não, só fulano que consegue ter esse talento. A gente já sabe que isso é mentira, isso não é real, tá? Um fato para vocês entenderem isso achava-se, tinha uma ideia fixa de que o cérebro de algumas pessoas era melhores do que outras, mais especiais do que outras. E aí, quando Einstein morreu, o cérebro dele foi estudado. Para entender assim, cara, o que tinha no cérebro desse cara que fazia o cara ter tantas descobertas, tantos insights. Recentemente descobriu-se que o buraco negro proposto por Einstein, que foi fotografado no ano passado, retrasado, final do ano retrasado, é igual, né, à maneira que Einstein propôs. Mas o cara não tinha os equipamentos, as estruturas, nossa, quase 100 anos atrás o cara estava certo, né? Como? E aí abriram o cérebro de Einstein, analisaram, estudaram. Sabe o que descobriram? Não tem diferença nenhuma do cérebro de Einstein, do meu cérebro, do cérebro da Loha, do cérebro do médico, do cérebro policial, do cérebro
do indigente. Não tem nenhuma diferença na sua fisiologia, na sua estrutura. A diferença está na forma de uso. E aí essa forma de uso é que a gente não aprende. A gente apenas usa, mas sem consciência. Então, a PNL ajuda a gente a remodelar crenças, a reprogramar crença, a reprogramar nossa identidade, que é muito comum a gente ter construções de identidade de quem nós somos de uma forma muito equivocada. E quase sempre é a reprodução da fala de um pai ou de uma mãe. Quase sempre são experiências marcantes do nosso passado que começaram a construir o senso de quem nós somos, do que nós podemos ou não podemos, até onde a gente vai, até onde não vai. Parece bobeira, mas não é. Não é. Não é. Principalmente quando a gente fala de inconsciente, e o inconsciente tem uma linguagem muito própria, e é uma linguagem infantil e literal, muito literal. Né? E aí é o ponto que a gente começa a entender assim, cara, eu preciso cuidar da minha parte infantil, porque ela rege uma série de coisas na minha vida que eu não faço ideia. Né? Então a gente também trabalha essa parte de programação, né? Reprogramação de áreas do inconsciente. E aí você vê um monte de gente, depois de aprender PNL, ficando muito diferente, né? Mudando várias coisas na sua vida, conseguindo melhorar várias coisas. É claro, se a pessoa aplicar o que aprender. Conhecimento acumulado só gera obesidade intelectual. Uma porrada de informação, cheio de potencial, mas potencial não gera resultado. O que gera resultado é quando você pega esse potencial e traz para o mundo dos fenômenos, do mundo da ação, do mundo né, da aplicação. Aí sim começam a acontecer resultados. Acho que eu devo ter explicado. Deixa eu ver se a gente conseguiu entender. É possível, então, a gente identificar um comportamento nosso que a gente achava que era nosso, ou então estando ali na nossa vida, mas que, na verdade, aquilo ali foi programado dentro da gente, mais ou menos ali na nossa infância, e a gente passou a levar esse comportamento para sempre. E a gente acha que isso é a nossa identidade. E aí, Sim. Com a PNL, a gente vai desprogramar o nosso cérebro para a gente poder construir de verdade a nossa identidade, para a gente poder viver melhor, é isso? Isso. A gente só não vai... Assim, um caminho de algumas terapias seria desprogramar. A PNL busca um caminho mais inteligente, que é... Mais inteligente não é comparativamente, é porque já descobriu-se pela plasticidade do cérebro que você não precisa ficar acessando profundamente o passado para modificar alguma coisa. Já descobriu-se que o cérebro, quando você começa a construir uma nova trilha neurológica, ele naturalmente desfaz as outras, as associações antigas. Porque ele vai recrutar os neurônios de um lugar para poder compor essa nova rede. E para montar a nova rede, ele vai desconfigurando a antiga. Então, entre ficar visitando a rede neurológica antiga, e você acaba, cada vez que você acessa ela, você fortalece ela. Então, é mais inteligente concentrar energia e esforços para criar uma nova trilha, que ao se construir essa nova trilha neural, a outra também vai sendo desmontada automaticamente. Né? Porque chega um ponto que a gente fica assim, tipo, caraca, quando você, sabe, desperta para uma nova coisa, parece que a outra perde o sentido, sabe? Todos nós já vivemos isso, né? Cara, isso não está mais fazendo sentido, cara, isso não está mais... Isso me representa mais? Cara, isso aqui não está mais cabendo. Porque alguma outra coisa nova começou a ter uma estruturação e uma rede de conexões muito maior. Então a gente faz a reprogramação, que é um caminho mais rápido e mais direto. E um comportamento, Aloha, ele pode ser, sim, originado pelo passado, pelos nossos registros e tal, como também, e assim, não precisa ser um registro antigo não, pode ser um registro daqui de um mês atrás, de alguns dias atrás. Isso gera comportamento. E uma coisa que é interessante entender é que comportamento não é quem nós somos, comportamento é um sintoma. Por exemplo, eu estou agitado. A gente fala assim, nossa, você é uma pessoa muito agitada. Confunde esse comportamento com identidade. Não, eu estou agitado. Ou eu sou uma pessoa que gosta de movimento. Ou nesse período da minha vida eu estou mais agitado. O meu comportamento não fala quem eu sou, mas pode revelar o estado ou algumas estruturas minhas internas nesse momento. Tá? E às vezes alguém está agitado porque está preocupado com alguma coisa. Algumas pessoas vão manifestar isso com agitação, outras vão manifestar com silêncio, vão manifestar isso com isolamento, né? Outros com explosões, irritações. Então, o comportamento em si é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo lá dentro. E, por exemplo, a pessoa está explosiva. Esse comportamento pode estar sendo gerado por medo. E é muito comum explosões serem causadas por insegurança, por vulnerabilidade, por fragilidade. É uma forma de se proteger.
né? A maioria dos atos de violência são um pedido de ajuda, os atos de agressão são um pedido de ajuda, porque alguma coisa em mim, que eu não tenho consciência, se sente fragilizado, então preciso me defender o quanto antes. Então, o comportamento não diz que você é uma pessoa agressiva e aí a pessoa é forte. Não, talvez esse comportamento esteja sinalizando que tem um ponto muito frágil. Mas não é que você é frágil, existe uma fragilidade ali, a gente está evitando olhar para ela, né? Porque assumir essa fragilidade é como assumir que eu não sou bom o suficiente, sou fraco, eu sou sensível de um jeito significado negativo, né? Então a gente evita tocar naquilo porque eu não posso, como o comportamento eu associo quase sempre à identidade, então eu não quero ser a pessoa frágil, eu não quero ser a mulher frágil, eu não quero ser a pessoa que parece que não é inteligente. Não quero, então eu vou me proteger. Então o comportamento também ele pode ser reprogramado e o comportamento pode ser um reflexo de uma crença. O comportamento pode ser um reflexo de um registro do passado, pode ser um comportamento de uma inabilidade. E aí eu me comporto daquela forma, né? Então, dependendo de onde o nível que a gente chama de nível neurológico, onde está o ponto, né, que está sendo a causa principal desse comportamento e tal, é que a gente vai trabalhar ali naquele ponto e a gente vai usar estratégias e ferramentas específicas para aquele nível. E aí pode ser o nível da identidade, pode ser até o nível espiritual. Que a PNL trabalha o espiritual não como religião, não nada disso não, instituição não, mas como uma coisa que compõe naturalmente o ser humano. É um traço que pertence ao humano e não pertence a instituições. Que é a parte do além de mim, do transpessoal, do sentimento de causa, de contribuição, de legado, né? Tudo que está trans-eu, né? Além de mim, mais conectado a mim e também a partir de mim, mas não somente a mim. Então, pode ter todas essas infinidades e complexidades. É muito complexo, né? É muito legal, E é muito lindo. bonito também. É lindo, né? Lindo. Eu fico pensando isso, lindo, 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 lindo. E a PNL, você falou que ela trabalha o espiritual como algo que está externo, né? Então, eu sei que tem uma parte do nosso cérebro que ela é ligada totalmente à espiritualidade. Ela serve só para isso, né? Tipo, para conectar a gente com o nosso lado espiritual, onde Deus ali existe de alguma maneira, seria mais ou menos por esse lado. E aí, como que se trabalha através disso a nossa espiritualidade dentro da gente? Assim, como que a gente... tem alguma coisa a ver com trabalhar a fé, e a fé em Deus e a fé na gente, ou a gente crê na gente também? Eu diria que assim, a PNL não trabalha esses conceitos ideológicos da figura divina, porque isso pertence ao indivíduo. Ela vai trabalhar a estrutura de entendimento de interconexões, o meu papel nesse grande universo. Então, a PNL trabalha com uma ideia, uma das coisas da ideia da PNL é a ecologia. Mas aí não a ecologia como a gente aprende, como uma coisa que protege os animais e as plantas, né? Essa ideia de ecologia. É ecologia de... Caraca, minha gata me enfiou a unha aqui na perna. Aí você falou de ecologia, proteger os animais, eu já quis falar aí um pouco. Mas assim, a ecologia é a compreensão de que não existe nada desconectado, tá? E a PNL ela não trabalha com hipótese, ela trabalha com ciência. É um ramo do desenvolvimento humano focado em ciência, base científica, tá? Então ela trabalha sempre com ciência. Então, ela vai pegar os estudos, os conhecimentos, só que assim, estudo de ponta. Então, ela vai pegar neurociência, ela vai pegar física quântica, ela vai pegar uma série desses elementos, né? Para ajudar o ser humano a se desenvolver com elementos de ponta do desenvolvimento científico. Então, sim, vão ter, por exemplo, a compreensão técnica de que nós temos glândulas no nosso organismo, né, glândula pineal, pituitária, que elas cumprem papel de se relacionar com partes não manifestas da nossa realidade, partes não físicas, né? Não material. Por exemplo, como que o organismo, as mulheres, o corpo delas, não cria gestação de 9 meses. Ela faz gestação de 40 luas. Tá? E como então que ela sabe que são 40 luas? Essa glândula no nosso cérebro,
ela capta, você pode estar aqui dentro de casa, do lugar fechado, isso já foi provado, tá? Pela quantidade de cristais de apatita que tem nessa glândula, tá? Nessas glândulas, quanto mais cristais de apatita, maior a sensibilidade à captura dessas ondas elétricas, eletromagnéticas que tem aqui no ambiente. Então, o organismo dela, essas glândulas, que são glândulas, na maioria das vezes, um pouco atrofiadas, tá? Para o ser humano, elas captam esse movimento da Lua. Então, ela calcula e acompanha a quantidade de luas. E assim, o organismo das mulheres, na gravidez, sabe quantas luas, tá? Quantos ciclos lunares estão acontecendo para esse período básico de gestação de uma mulher, por exemplo. Né? Assim como também já foi comprovado que lugares com mais incidência de luminosidade afeta essas glândulas do nosso cérebro, que captam mais luminosidade, e isso altera também nosso comportamento. Então, por exemplo, muitos países de áreas tropicais, ou seja, de áreas do nosso planeta que tem uma radiação maior de luz, se tornam povos mais calorosos, né? Mais altos. E países, na maioria das vezes, não é todos, tá, gente? A gente não pode generalizar, mas em grande parte, que são áreas mais temperadas e tal, tendem, porque também tem uma série de outros fatores, né, da cultura e tal, mas tendem a ter um procedimento mais internalizado, um pouco mais objetivo, sabe? Porque a influência de luz e o número de exposição à luz também mexe com o nosso comportamento. Um exemplo muito claro. A gente acha que inverno, verão, outono e tal, é uma coisa que mexe, que a estação mexe com as plantas, mexe com os animais e tal. Mas as pessoas não reparam como o nosso comportamento muda no inverno, por exemplo. E essas glândulas, que estão ligadas a isso tudo que está à minha volta, ou seja, um entendimento mais amplo de ecologia, um entendimento mais amplo de espiritual, é isso que me interconecta a isso tudo. Tá? Se você observar as pessoas na rua, no inverno elas ficam mais contidas. Elas falam, andam, conversam, mas elas ficam um pouco mais introspectadas. Enquanto no verão, as mesmas pessoas ficam mais falantes, mas não sei o quê. O verão é uma época mais de naturalmente. Mas elas são as mesmas pessoas. Mas elas não notam o quanto a presença de luminosidade ou redução da luminosidade, aumento de calor e baixa de calor, alteram seu comportamento. E altera o comportamento pela incidência nessas glândulas, altera o seu comportamento pela alteração da pressão, altera o seu comportamento pela quantidade ou perda de líquidos do seu organismo. Isso tudo altera o nosso comportamento. Mas a gente não nota o quanto a gente está interconectado com esse ambiente. Não numa lógica religiosa, não é isso que ele vai trabalhar, mas a lógica científica de que essa interconexão é real. Caramba! Porque tô até sem palavras, né? Mas assim, a Cris... Gente, a gente tá vendo... Glândula pineal e pituitária. Tá? A gente tá vendo vocês, a gente viu todas as mensagens, que o Bruno é lindo, maravilhoso, boa noite, eu vi tudo, tá? Que eu não vou conseguir interromper ele, porque quando ele fala, a gente não consegue interromper, porque a gente fica hipnotizado. Mas a Cris está perguntando que glândulas são essas? Que glândulas são essas mesmo? A glândula pituitária e pineal, tá? Ficam aqui no topo da cabeça e outra fica mais ou menos aqui. Se a gente enfiasse o dedo aqui, ó, no meio, mais ou menos entre as sobrancelhas, e fosse até o final, ela estaria aqui mais ou menos aqui nessa direção e mais ou menos aqui no meio do cérebro. São duas glândulas que elas são um pouco atrofiadas, tá? No nosso corpo, no corpo humano. Algumas pessoas têm elas um pouco mais desenvolvidas, mas de maneira geral elas não são completamente desenvolvidas no ser humano. Mas, por exemplo, nos animais, por exemplo, o cachorro, ele não tem uma glândula como a nossa, mas ele usa muito mais a capacidade da glândula que ele tem, ele usa um percentual maior do que o ser humano, por exemplo. Então a gente fala assim, nossa, cachorro parece que tem uma intuição, né? O cachorro sente quando... Sim, é real isso, não cachorro Sim, saiu do campo da hipótese, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que os animais captam muito mais coisas da nossa volta do que a gente imagina. Pelos seus sentidos, né? E também por esses outros elementos que são sentidos que lidam com o campo não físico, né? E até os sentidos deles que lidam com o campo físico também são mais amplos. Por exemplo, já sabe que o cachorro consegue sentir cheiro de glândulas cancerígenas
de células cancerígenas no corpo humano. Então, em alguns lugares, os cachorros são um mecanismo, cachorros já treinados, são mecanismos de fazer um exame muito mais rápido do que o procedimento comum da medicina, que é você passar por uma série de coisas e tal. Porque eles sentem o cheiro da célula cancerígena, né? E eles também sentem uma cacetada de coisas. Então a glândula pineal deles também é mais ampliar, eles usam um percentual maior e eles sentem muita coisa, né? Captam muita coisa. Só que a gente precisa aprender a observar o comportamento do animal para entender o que esse comportamento está sinalizando. Quando ele fica assim, ele está sentindo alguma coisa, ele está sentindo... E outra coisa que a gente não percebe, de novo, a gente percebe a interconexão, né? A gente fala assim, nossa, parece que o cachorro, aquele ditado, né? O cachorro assimila vários traços do dono. Sim, é verdade. Porque existe essa capacidade de troca, de conexão, e começa a haver uma sintonia. E quanto maior a sua conexão com o seu animal, ele começa a expressar coisas suas, assim como também, presta atenção nisso, o seu animal pode ficar muito ansioso porque você está preocupado com alguma coisa. E aí você não percebe o quanto está afetando o seu animal, assim como os nossos filhos. Uma criança pode ficar extremamente insegura quando um pai está ansioso. Ela também não sabe te dizer, ela não vai chegar e vai falar assim, papai, por favor, vamos sentar aqui, porque eu quero que você, por favor, repense as suas preocupações, porque ela está me afetando, me gerando ansiedade. Ela não vai fazer isso, claro. Ela vai se defender da maneira que pode. Mas isso afeta as crianças, afeta... Assim como com plantas também já foi comprovado, né? Que as plantas têm canal de comunicação com os humanos, que é muito impressionante, né? E elas sentem, elas interpretam, elas têm memória, e elas se comunicam umas com as outras em rede, né? E avisam quando está chegando um humano que vai, um humano ou alguma ameaça, elas avisam umas para as outras e elas entram em transe, né? Para poder se prepararem para o corte, para se prepararem para o impacto, né? Gente, então, essa as plantas interconexão entram em transe. Sim. Chocada. Sim. E é muito interessante. Foram feitos muitos testes fantásticos com eletrodos e tal, as coisas muito interessantes. Foi mandada até uma planta para fora do planeta Terra para perceber qual o tempo que demora da comunicação entre a planta e a pessoa que criou vínculo com ela. Por exemplo, foi descoberto por colocar eletrodo nas plantas que, por exemplo, se uma pessoa cria uma conexão com a planta, cuida dela e constantemente tem uma ligação, as respostas elétricas na planta começam a sintonizar com as respostas e impulsos elétricos da outra pessoa. Então, primeiro foi testado assim, a pessoa estava trabalhando fora de casa e os eletrodos ficaram na planta e na pessoa. Nos mesmos instantes que essa pessoa tinha pulsos de estresse, a planta tinha os mesmos picos no mesmo segundo. E aí isso começou a despertar o interesse dos cientistas. Eles começaram a fazer, vamos tomar distâncias maiores. Foi para outro país. Continuava acontecendo nos mesmos segundos. Durante o dia inteiro, os picos de estresse, de ansiedade, todas as emoções mais fortes, a planta também tinha picos elétricos, né? E aí o teste mais distante que foi feito foi uma planta foi mandada para um foguete, desse foguete foi para fora do planeta, né? Às vezes para satélite, né? E aí foi mandada uma planta também e foi medido. E aí eu não me lembro a distância que deu, mas assim, foram de muitos milhares de quilômetros de distância da Terra, e aí deu uma variação de milésimos de segundo. Deixa eu ver se eu entendi. Tem um eletrodo na pessoa e tinha um eletrodo na plantinha. Isso, e aí separaram e conectou as mesmas emoções. Os picos elétricos que o ser humano tinha, por causa dos impulsos né, no cérebro, né? Porque hoje a gente tem a ressonância magnética que facilita isso, a gente vê isso com muita facilidade, muito mais do que antes. A planta tinha os mesmos picos, né? Acompanhando também esses impulsos elétricos da pessoa que tinha conexão com ela. A Cris falou aqui que as plantas morrem por conta da inveja. A energia da inveja é uma coisa que, assim, espiritualmente falando, né? Que a gente é macumbeiro, a gente entende todas essas coisas de inveja. De espada de São Jorge. E uma coisa que eu aprendi enquanto macumbeira é que inveja é pior do que macumba. Quando a pessoa joga inveja pra cima de você, você cai, assim, você derruba. E é uma energia realmente que transita, né, ali. E é real isso, assim, a plantinha realmente sente tudo que está em volta de você, as plantinhas e os bichinhos, né, também. Tudo, assim, tudinho. Eu diria que pior que macumba é você ficar suscetível a ela. Pior do que inveja é você estar suscetível à inveja. Porque quando você começa a falar da inveja, você está começando a desresponsabilizar a sua capacidade de receber ou ficar vulnerável àquilo ou não.
É claro, a gente não tem controle da ação do outro, mas o que eu vou fazer a respeito do que o outro está fazendo, do que o outro está pensando, está invejando, aí está comigo. É a parte que me cabe. Bom, eu sou um cara espiritualista, né? Espiritualista, universalista, umbandista e tal, mas eu procuro, Aloha, nunca mistificar a espiritualidade. Eu gosto de assim, cara, vamos ver o que está acontecendo mesmo. Então, assim, as plantas são sensíveis, sim, a esses impulsos elétricos, ao nosso estado eletromagnético. Na verdade, tudo à nossa volta é sensível a esses estados. Mas é importante também entender, assim, a gente não pode dizer que a Arruda morreu por causa da inveja. Pode ser. Mas pode ser porque você colocou ela com a luminosidade errada. Pode ser que você colocou ela num ambiente que não está com a umidade adequada para ela, está com umidade de mais ou de menos. Mas a gente logo anseia de... Porra, foi alguém aqui que jogou a mandiga em mim. Jogou uma cuba lá. Foi aquela vizinha maldita, aquela invejosa, aquela capeta dos infernos, tá me perturbando a vida. Foi isso! Foi ela. Foi ela. Eu acho que a gente deve ter sempre muito cuidado. Assim, sim, as plantas captam, mas as chances da gente distorcer o fato é maior do que alguém tá jogando uma macumba em você. Pois é. Tá? E aí não responsabilize a macumba sem se antes se responsabilizar por estar macumbável, estar suscetível. A coisa mais importante, não deixa a sua vibração muito baixa. Porque aí não precisa de ninguém para te macumbar, você se auto-obsedia. Entendeu? Você fica reclamando o dia inteiro, você vê problema em tudo, você culpa demais as pessoas, sabe? Você, diante dos desafios, que todo mundo tem desafio todo santo dia, qual vai ser a sua posição? Focar no problema ou focar na solução? Não estou dizendo que é fácil, mas eu sei que focar no problema não vai mudar ele. Então comece a treinar sua mente para focar em solução. Focar em solução altera a sua tônica vibratória. Altera a sua tônica vibratória, a tua propensão para aquilo que vai te atrapalhar fica menor. Tá? Isso resolve tudo? Não, não resolve tudo. A vida não é feita de uma única coisa. A vida é feita de uma série de bloquinhos que compõem essa experiência. Mas vai assumindo a responsabilidade por cada bloquinho, até o ponto que você pode ter consciência. Entende? Então, é legal a gente observar as plantas para aprender o que ela está sinalizando para elas. Pô, é muito bom. Os indígenas sempre fizeram isso. Vários povos que vieram antes da gente sinalizavam isso. Hoje, eu sou técnico em meio ambiente também. Os ecologistas aprendem a ver os bioindicadores. O que é isso? Exatamente isso. Ler os sinais que as plantas estão dando pra gente, que os animais estão dando pra gente, de como está o estado desse lugar, de como está essa energia desse lugar, como é que está a qualidade dessa água. Então é legal a gente aprender a ler isso. Mas entregar total responsabilidade ao meio é tirar de você a sua responsabilidade de ser protagonista da sua própria vida, de ser criador e co-criador. Entende? O ambiente influencia a gente, com certeza, mas a gente também altera ele. Entende? Ou pelo menos altera o que eu vou escolher o que eu vou fazer com... Eu não sou responsável da mensagem que me entregam. Mas assim, ó, mandam até aqui, 50 daqui para dentro, tá comigo, cara. Sou eu que escolho o que eu vou fazer com isso. Entende? Então acho que isso vai ser muito mais poderoso pra gente. Eu sei, eu tenho lido com isso assim diariamente comigo. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve no carro, no seu carro, você estava me dando uma carona. Eu falei assim, Bruno, eu estou muito irritada, as pessoas estão me irritando muito, eu não aguento mais, eu estou muito irritada. Aí você falou para mim, mas as pessoas só te irritam porque você permite. Não, e pior que às vezes quando a gente fala isso, tem gente que olha pra você e fala assim, dá um soco na tua cara, Bruno. Você que a pessoa permite, rapaz? Você tá dizendo que a culpa é minha? Aí é pior, porque ela volta mais ainda de eu entrego o meu poder pessoal às circunstâncias. Logo, as circunstâncias determinam a minha vida. Então, se as circunstâncias determinam a minha vida, eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu sou vítima das circunstâncias e é sempre o meio que dita tudo. Fudeu, acabou, então aceita, sempre morre. Entende? Mas não faz isso com você, você não merece isso, sabe? Você é maravilhoso, você é um ser luminoso, você tem um cérebro fantástico, você tem um corpo cheio de potência e capacidades assim, absurdas. Então, minha mãe falava uma coisa muito legal, Aloha, que me ajuda a lembrar disso. Minha mãe falava assim, ó, para de ficar pedindo tudo para Deus. Deus já te deu tudo o que você precisa. Ele te deu 2 braços, 2 pernas e uma inteligência. Agora vai lá, pega isso que ele te deu e vai lá constrói a vida que você quer. Vai lá e faz. Vai lá aprender o que você não sabe. Vai lá realizar o que você precisa realizar. Isso foi bom pra mim, sabe? Me ajudou a tipo, ser um cara que, mesmo com dificuldades, né, ter nascido uma família muito pobre, ter nascido preto, ter vindo do subúrbio do Rio,
Morro da Caixa d'Água, da favela dos mineiros e tal. Escolher ser artista, escolher ser professor, escolher ser macumbeiro. Porra, o cara fez um combo de quer se fuder, né? Você quer se lascar, tá querendo? Não. É o combo. Só faltava ser gay e baixinho, né? E tal. Pra ser o combo pra ser completamente repudiado socialmente, né? Mas ela falava isso, sabe? Então isso me ajuda, tipo, numa cidade do interior, com todas as circunstâncias, beleza, eu quero fazer o que eu amo. E ponto. O meu sucesso é estar fazendo o que eu amo, não é onde eu vou chegar. Onde eu vou chegar são meus objetivos, mas é a escolha de fazer agora o que eu amo. Mas para isso eu preciso acreditar o seguinte, bicho, eu sou o protagonista da minha vida. Eu não posso entregar isso para ninguém. Eu não posso entregar isso para pastor, para o pastor dizer que eu devo ou não fazer minha vida. Eu não posso entregar isso para pai de santo, para padre. Eles podem colaborar, me apoiar, mas eu não posso entregar para eles. Eu não posso entregar para minha mãe e meu pai a responsabilidade da direção da minha vida. E tudo isso começa com fulano faz isso comigo. Fulano me causa isso. Por que causa em você, mas se fulano tem a mesma atitude com o outro, causa outra coisa? Então o problema não é a ação do fulano. É como cada um lida com aquela ação do fulano. Entende? E aí eu me empolgo mesmo, eu sou apaixonado. Lindo! PNL, teatro, espiritualidade, é tudo a mesma coisa. A live é exatamente para isso, Bruno. Esse é o intuito, você captou completamente. A live é live para viver, para a gente falar realmente do que faz a gente viver, para a gente trocar experiência, para a gente bater papo, para a gente aprender. E é isso, é isso. É difícil? É fácil fazer isso que você falou? Não, mas é totalmente possível, assim, totalmente possível. O que eu tenho trocado, e aí eu vou falar a minha experiência agora, que essa semana mesmo aconteceu comigo e deu muito certo, foi que começou a faltar dinheiro, porque sempre rola altos e baixos, e eu comecei a ficar preocupada, comecei a pensar, ai caramba, eu preciso pagar a conta, ai caramba, eu preciso fazer dinheiro, comecei a olhar o celular, comecei a pegar caneta, comecei a entrar na frequência da preocupação, na frequência da dívida, na frequência do problema, e aí eu senti que a minha energia esgotou completamente, assim, eu me senti cansada, a minha pele mudou, o meu olhar mudou, aí eu falei, eu estou fazendo aquilo que eu sei que não é para fazer. Eu, na hora, parei e falei, estou fazendo errado. E eu me lembro que a primeira vez que eu identifiquei isso, porque a gente aprende, tá, gente? Uma vez. Só que aí a gente erra de novo, aí depois a gente volta, e tudo bem, é um processo, a gente não tem que achar que a gente vai mudar amanhã, não. E aí eu lembrei que quando eu comecei a falar que eu era rica, porque eu me lembro de uma conversa com você, eu acho que você falou que a gente tinha que afirmar as coisas o tempo inteiro. Acho que foi isso. E teve uma época da minha vida que qualquer dificuldade que eu tinha, eu falava, nossa, ainda bem que eu sou rica, porque senão eu não ia conseguir resolver isso. Eu ia no mercado, olhava o detergente, que era R$1,99, estava R$2. Eu tinha que comprar. Aí eu olhava e falava, nossa, ainda bem que eu sou rica. Porque se eu não fosse rica, eu não ia ter como comprar esse detergente. E aí, incrivelmente, assim, naquela época, o financeiro mudou muito, muito. Assim, aumentou, entrou dinheiro, entrou oportunidade, sobrou grana. Tipo, magicamente, de alguma forma, aquilo ali ativou alguma coisa em mim que me tirou daquela frequência de dívida e preocupação e me levou para a frequência de abundância e prosperidade de novo. E aí eu fiquei um tempo assim, consegui construir algumas coisas, comprei imóveis aqui para casa, que estava precisando, cada desafio diário mesmo, assim, migalhinho. E aí agora aconteceu de novo. Eu comecei a entrar de novo numa outra frequência, eu falei, opa, pera, volta. Aí voltei, comecei a assistir uns vídeos, depois eu passo aqui para quem tiver interesse, do Hélio Couto, que é de PNL, que é para a gente dormir. A gente escuta ele enquanto a gente está dormindo. Na verdade, a gente começa a escutar acordado e vai dormindo depois. Né? E são várias afirmações que ele fala. Eu sou uma pessoa próspera, eu tenho a minha autoestima positiva, eu gosto do meu corpo, eu sou uma pessoa vitoriosa, eu consigo, eu sou saudável. E é tão importante a gente trabalhar isso na gente, a gente conseguir acreditar realmente, de alguma forma, que a gente é capaz de fazer isso. Parar de culpar o externo, parar de pensar, a dar atenção, que é aquela frase, tudo que a gente dá atenção cresce. Né? Então, assim, parar de culpar o externo, parar de culpar o que está alheio e começar a pensar o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, aonde que eu posso mexer, onde que eu posso elaborar, o que está ao meu alcance fazer. É claro que nem eu nem o Bruno, tá, gente? A gente vai entrar num discurso de que tudo depende de você.
O sucesso só depende de você. Faça o seu primeiro milhão. Não é assim. A gente tem aí um país que tem muitas desigualdades sociais, são fatos, né? E que cada um vive dentro do melhor que pode ser feito. Mas que tem muito que a gente pode fazer em relação à nossa vida se a gente parar de olhar para o que está do lado de fora e começar a olhar para o que está do lado de dentro, principalmente como que a gente está reagindo a esse mundo. E não só a PNL, que eu nunca cheguei a fazer nenhuma sessão com você, mas eu quero muito fazer. Não só Bora fazer. Vamos, eu quero. Todo mundo que está na live também deve estar com a mesma vontade, né? Depois a gente manda inbox. Muito bem recebidos e acolhidos. E assim, é tão incrível como que a gente pode trocar esse gatilho a partir de comportamentos simples. Comportamentos pequenos e simples e que a gente vai evoluindo. Tem um outro fato que eu compartilhei com o Bruno também há um tempo atrás, compartilhei com uma outra amiga minha, foi que eu sempre fui cheinha, eu sempre fui gordinha, eu sempre tive sobrepeso, desde criança. E eu me lembro que uma vez eu fui para um parque de diversão com a minha mãe e com a minha madrinha, e eu fiquei, não, mentira, eu fui com a mãe da minha madrinha, que era psicóloga, e ela passou uma semana comigo. E ela reparou que eu não comia o suficiente para ter o peso que eu tinha. E ela foi e comentou isso com a minha mãe, e ela falou assim, a Aloha está engolindo tudo que está acontecendo aí, ela não come para isso, essa criança está engolindo tudo. Eu passei uma semana com a Aloha e eu vi que ela não come para isso. E assim, essa frase ficou guardada comigo, só que eu nunca tentei, assim, mexer efetivamente no meu peso. E eu sempre tive esse mesmo peso. E eu sempre tive esse mesmo pensamento. E eu sempre tive a mesma alimentação. Eu nunca comi demasiadamente na minha vida. Inclusive, nesse calor, eu estou tomando um shake gelado porque eu não estou entrando nada. Então, assim, teve uma época que eu pensei assim, cara, será que eu coloquei isso realmente para dentro de mim? Será que eu acreditei nisso? Que me disseram que eu era gorda, que realmente eu era assim, eu sempre fui assim, até que ponto eu tomei isso para mim e projetei tanto isso no meu psicológico que eu não consegui mais mudar essa realidade. E agora eu tô com 32 anos e estou começando a pensar nisso, assim, caramba, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar mudar, eu vou tentar trocar, eu vou tentar pensar de uma outra forma para ver se eu consigo modificar o meu corpo, porque foi uma coisa que eu nunca consegui. Sempre modifiquei meu cabelo, piercing, tatuagem, eu tenho um monte, mas o corpo sempre foi uma limitação. E eu tô querendo, assim, tô me permitindo tentar ver se eu mudo isso. Né? Tô tentando abrir esse espaço agora para ver se eu vou conseguir fazer. E eu, assim, recomendo, gente, se vocês estiverem sentindo alguma coisa na vida de vocês que não tá legal, algum comportamento, alguma coisa, alguma frequência, alguma insatisfação, porque a gente tem muitas, e que a gente acha que não tem jeito, não vai por esse caminho, não. Pensa que tem jeito, procura alguém, eu tô aqui, o Bruno tá aí, tem jeito, a gente consegue mudar, a gente consegue fazer, a gente vai usando as nossas ferramentas aí. Sim, e uma coisa que eu costumo dizer, assim, pense o seguinte, se tem algum problema dentro de você, uma coisa que fala assim, se cabe dentro de mim, é menor do que eu. Então, se tem algum problema rolando aqui dentro é menor do que eu. Ponto final. Eu posso não saber a resposta ainda, mas existe. E a outra dica que eu dou é, não procure responder com a base de informação que já tem na sua cabeça. Se você quiser construir uma estrada, se você quiser chegar num novo lugar, você precisa percorrer novos caminhos. Não dá para chegar num novo lugar andando na mesma estrada. Então, uma das coisas que ajuda a gente a mudar às vezes a gente acha que mudar alguma coisa na gente é aprender algo novo. Às vezes é muito mais sobre desaprender do que aprender, que é o quanto eu estou disposto a desapegar das ideias que eu sempre carreguei. De cogitar hipóteses de que eu posso estar errado. Quer dizer, não é nem eu estar errado, esse procedimento não está adequado. Ou, quer ver uma coisa que é muito comum? Eu extremamente vaidoso e essa minha vaidade trazia olhares para mim, eu consegui trabalho, eu consegui oportunidade disso, daquilo. Beleza. E isso me trouxe resultados bons. Mas aí chegou um momento da sua vida que aqueles resultados se adequam mais ao modelo de vida que você tem. E aí, às vezes é difícil para a gente abandonar aquilo, porque aquilo trouxe resultados para a gente.
Ah, aquilo serviu. Ah, mas quando eu dava umas bravejadas, todo mundo me respeitava. Então, vou manter isso, os bravejar, vai me respeitar. Só que chegou um momento da sua vida que você assim, cara, esse negócio de bravejar não está me trazendo mais os mesmos resultados. Aí a gente precisa entender o seguinte, é natural na vida a gente conhecer uma ferramenta, um mecanismo, um veículo. E esse veículo é o melhor veículo que a gente tem. Então, às vezes o egoísmo é um mecanismo de sobrevivência. Ele te permite sobreviver. Mas chega um momento que aquele veículo não consegue mais te levar para uma nova etapa da sua vida. Ele te serviu para chegar até aqui. Você fez o melhor com o melhor que você pôde. Né? Só que ele não te representa mais. Não é abandonar você. É só agradecer que, olha, gratidão, esse veículo me trouxe até aqui. Mas ele não me leva para lá. Então eu preciso entender que, tipo, olha, eu ser uma pessoa culta me trouxe muitos espaços e tal, mas me faltou sensibilidade com as pessoas. Eu achava que ter um monte de informação acumulada era sinal de conquistas e tal. Não, isso é importante sim, mas esse mundo que a gente habita é um mundo feito de pessoas. Se eu não souber transitar nisso também, não vai resolver. Eu consigo fazer uma parte e destruo a outra. Né? Então eu preciso, talvez, cogitar a hipótese de que se eu não estou tendo os resultados que eu desejo, é sinal de que alguma coisa do meu procedimento não está adequada. E aí é o ponto que a gente não deve confiar na nossa intenção somente. Ah, não, mas a minha intenção foi essa. Não, mas eu penso, não, mas eu acho aquilo. Beleza, mas faz o seguinte, para checar se está dando certo, checa com resultado. Porque se você for só pela sua percepção, a nossa percepção distorce as coisas. Né? Os sentidos distorcem as coisas. Então, checa com o resultado. Ah, não, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, beleza, eu estou trabalhando aqui para ficar rico, para ter muito dinheiro. Beleza. Quanto que você tem agora no banco? 2.000 negativo. Beleza. Então, a gente sabe que o resultado ainda não é o resultado desejado. Não quer dizer que não vai acontecer, vai acontecer. Mas checa com o resultado. Porque a gente pode fantasiar muito. Inclusive, as fantasias adoecem a gente. A gente idealiza as coisas como uma forma de evitar se relacionar com o que está acontecendo realmente. Né? Então, como a gente tem esse mecanismo no cérebro, que é de proteção, gente, o nosso cérebro é um biocomputador feito para te fazer sobreviver. Tá? Ele não é feito para você prosperar, ele não é feito para você ficar desenvolvendo altas estruturas intelectuais, porque isso vai gerar um trabalho, um esforço, que você vai falar assim, cara, mas tu tá maluco? Pra que isso tudo, rapaz? Aí vai vir aquela preguiça, aquela coisa de procrastinar. Ele é feito para a gente economizar o máximo de energia possível, né? Então, assim, ele vai falar, cara, não precisa. Aí vão vir um monte de explicações na nossa cabeça, né, que vão ser contrárias ao que a gente está desejando. E a gente pode se enganar, porque vão vir... E olha que a gente cria argumentos muito bons para a gente se manter na merda que a gente está. E quanto mais culto você é, mais base de informação você tem para inventar a explicação. Quanto mais inteligente você é, mais habilidade você tem para justificar as paradas. Então, para evitar essa armadilha da percepção, dos argumentos que a gente cria, checa com o resultado. Né? Pô, eu quero ser uma pessoa, eu quero me tornar uma pessoa que me relaciona melhor com os outros, que tem uma comunicação mais fluida com as outras pessoas. Então, checa o quanto seus relacionamentos estão melhorando, o número de pessoas que tá ampliando na sua vida. Ou se está reduzindo, ou se não sai daquele mesmo número de pessoas. Então tem alguma coisa que não está batendo. E aí você começa a fazer essa modificação. E aí, eu vou só falar, mas isso não, assim, cara, é uma infinidade. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por ser humano. Eu sou apaixonado pelo despertar das pessoas, sabe? Tudo que eu faço tem a ver com isso, despertar pessoas. Na Casa de Luz, na PNL, nas mentorias, no teatro, nos bate-papos com os amigos, enfim. A gente tem dois tipos de comunicação, né, que a maioria das pessoas não sabe. A gente acha que a gente se comunica, né, com os outros, né? A gente tem essa comunicação externa e a gente também tem uma comunicação interna. Então é importante, por exemplo, quando a gente faz uma afirmação ou uma declaração, é importante você checar se as duas comunicações estão acontecendo. Porque eu posso dizer com minha boca assim, eu sou uma pessoa rica. E o cérebro, ele faz isso, ele fala assim, mentira, porque tem a prestação lá da mobiliária cachoeirense, mentira, mentira que tem 2 contas de luz atrasadas, assim, não vem com essa história pra mim não. E a gente não consegue mentir pra gente, né? Mas assim, o que a gente deve colocar seja verdadeiro, olha, eu estou construindo uma mentalidade de riqueza.
Estou construindo. Eu estou em processo. Aí a mente aceita. Né? Ok. E aí entra a comunicação interna também. Porque se você fizer só externamente, mas internamente você está assim, não, eu vou botar roupa bonita porque eu vou sair na rua, porque eu mereço, que não sei o que lá. Mas lá dentro você está assim, essa maquiagem não tá boa. Esse cabelo horroroso, bota mais creme porque tá muito horroroso. E aí por fora a gente tá assim, eu tô divando, ai meu bem, lacrei e tal. E lá dentro eu tô assim, faz mais movimento porque você ainda não tá chamando atenção. Aí fica uma mensagem, sabe, contraditória, dicotômica. E aí a gente precisa aprender a prestar atenção nas duas, né? E às vezes a gente não consegue colocar, por exemplo, assim, eu me amo. E aí, tipo assim, não consigo. Eu estou num processo de trabalhar o amor próprio. Então, como colocar isso de um jeito que meu cérebro aceite, que seja verdadeiro, que seja honesto, e aí possa liberar sentimentos? Porque o sentimento é um instrumento poderoso para a comunicação com o inconsciente, para falar a linguagem do inconsciente. Né? Porque assim, pode parecer que não faz o menor sentido, mas, por exemplo, entre você dizer que você quer ter 10 mil por mês para viver bem e entre honrar a imagem da sua mãe, que trabalhava para cacete, e o seu inconsciente ficou claro assim, não, ser digno é trabalhar muito e tá pagando conta. Não ache que o seu cérebro vai optar a sua escolha racional, não. Ele vai optar o que tem mais emoção envolvida, que é eu estou respeitando o significado que minha mãe me ensinou. Eu estou respeitando a pessoa que é minha heroína, que é minha rainha. Por mais errada que ela seja, para o inconsciente, o significado da mãe ou do pai é um negócio gigante. Então, o nosso cérebro escolhe o quê? O que tem mais emoção envolvida. O que tem mais significados envolvidos. Né? Então, ele vai escolher isso. Então, para que a gente comece a liberar outros sentimentos, outras emoções, a gente muda um pouco a linguagem para que haja aceitação aqui e aí outros sentimentos possam vir. Então, por exemplo, eu sou magra, eu quero emagrecer, eu já estou dizendo, sou magra, estou declarando. Aí vem aquela vozinha assim, mentira! Você tá com 10 quilos acima do peso. Aí fica assim, porra, maldita vozinha, como é que eu calo essa vozinha? Coloca de um jeito que possa ser aceitável. Eu estou em processo de aprender como me tornar mais magra. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa saudável. E aí você precisa ser honesto. Se você fizer essa escolha por causa dos outros, ou porque está tentando provar uma coisa para alguém ou para o mundo, vai dar ruim. Você pode até emagrecer num período, mas depois você vai recuperar tudo de novo. Né? Precisa ter significado para você. Por exemplo, algumas mulheres querem perder peso porque para elas tem muito significado ser desejada pelo seu companheiro. Eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado. Eu estou falando assim, dentro da cabeça de cada um, as coisas têm significados e importâncias diferentes. Seja muito verdadeiro com você. Eu quero estar nesse trabalho aqui porque eu gosto de criar. Mas a minha mãe não vai, mas não sei que não vai aprovar, mas a sociedade isso, na verdade, cara, você precisa, primeiro caminho, você tem que ser um caminho de muita honestidade com você mesmo. E ser honesto com a gente mesmo é difícil. É desafiador. A gente aprendeu a atender as expectativas do mundo, dos pais, da família, do professor, do padre, do pastor, do pai de santo. E a gente aprendeu a sufocar as nossas escolhas. Então, ser honesto consigo mesmo é desafiador. Então, coloca de uma forma que possa haver aceitação no seu cérebro. Eu estou em processo. Né? Eu tô cada dia desenvolvendo um novo procedimento. E o cérebro fala assim, não, isso aí é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, eu tô amadurecendo novas formas de compreender como me tornar uma pessoa mais habilidosa nos esportes. Não, isso aí é verdade. Aí libera sentimento, libera emoção. Liberou emoção, tem sentimento, aí começa a ganhar mais significado no inconsciente. Então esse processo vai começando a ser vai ganhando um pouco mais de agilidade. Né? Então prestem sempre atenção nisso. Qual é a comunicação que está acontecendo externa e qual é a comunicação que está acontecendo interna? Eu não posso mentir para mim na comunicação interna. Eu posso mentir para os outros. Para mim não dá. Né? E sempre pensa, não importa qual é o desafio da sua vida. Se cabe dentro de você, é menor do que você. Guardei essa frase aqui para mim. Guardamos, né? Tenho certeza que todo mundo aqui guardou também. Então, a gente está chegando no final. Infelizmente, a gente está chegando no final. Bruno, foi muito bom conversar com você. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Você é uma pessoa que eu vi se transformar. Eu tenho muito orgulho disso. Conheci o Bruno parecia o Carlton, que fazia Carlton Beck. Um dos vários apelidos, das dezenas de apelidos. Sim.
E eu vi a sua mudança, eu vi como você deu certo, e assim, eu morro de amores e admiração, já falei isso para você 1 milhão de vezes, e vou falar de novo, sempre. E queria que você desse um último conselho, assim, pode ser, me procurem, que for, para quem quer realmente viver melhor, sair da realidade que está e olhar mais para frente. Resume, assim, numa frase curta. Tempo. Caraca. Você que é shakespeariana. Integridade. Tenha a coragem de ser íntegro com você mesmo, e isso vai começar a abrir espaço para muitas mudanças. Mas é preciso ter coragem de ser muito honesto com o que se sente, com o que se deseja, com os sonhos, com os valores. Isso vai ser um início de grandes mudanças. Amei, muito bom. Gente, a gente vai chegando aqui no final. Tudo que o Bruno falou, a gente vai guardar no coração demais. Essa live ela vai ficar aqui no feed, então se vocês lembrarem de alguém durante a live, preciso falar isso pro meu amigo, preciso mandar isso para aquela pessoa, essa pessoa precisa ouvir isso. Manda, porque às vezes é um sinalzinho para você realmente estar lá falando com uma outra pessoa que não pôde estar aqui agora. Então, assim, vai ficar... Deixa eu falar uma coisa. Desculpa. Oi. E aí, quem quiser encontrar esse trabalho de desenvolvimento pessoal, é só entrar nesse Instagram que eu estou aqui, que é Bruno Leandro PNL, que é a parte de desenvolvimento pessoal do Artêntico. É tudo do Artêntico, tá? E aí tem a parte artística do Artêntico, né? Vocês podem entrar no site www.artentico.com.br, se informar um pouco mais, né? Ou pelo Zap também, ou pelo Facebook, tem a página do Artêntico lá também. E aí você pode tanto acessar lá no Facebook, Bruno Leandro PNL, se você está interessado em desenvolvimento pessoal, porque as pessoas elas se transformam por caminhos diferentes, né? Então, é pelo caminho que faz mais sentido para você, né? E também tem a página lá Artêntico, né? Que é mais arte e tal. E aí você pode entrar em contato com a gente, né? Ou fazer, se quiser, também um atendimento individual, né? De programação neurolinguística. A gente estabelece um objetivo concreto, real ali, que a gente pode mensurar. E aí normalmente eu faço um processo com a pessoa e me comprometo a... Se você não conseguir atingir o objetivo real, concreto, nas 10 sessões, eu devolvo todo o seu dinheiro, porque é o meu gesto de ser íntegro comigo, o que eu faço, o que eu acredito. Se a gente não conseguiu ter resultado, se não gerou o que você estava querendo na sua vida, toma o seu dinheiro de volta, porque eu não acho correto. Mas isso é a minha forma de trabalhar, tá bom? E vai lá, a gente tem muita coisa gratuita, tem serviços pagos, mas assim, nosso objetivo de maneira geral é bora despertar para a vida, meu amor. Não importa sua religião, sua orientação sexual, sua cor, sua cultura, sua condição econômica. Bora para frente, bora. Artêntico é um espaço de despertar. E o meu trabalho nessa passagem aqui é bora ser instrumento para o despertar das pessoas, para o meu e das pessoas. Gratidão, Aloha, por esse espaço, tá? Muito agradecido. Tá linda! Amo você, tá? Todo mundo que tá aqui na live também, com certeza, se não te amava, aprendeu a te amar agora. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com a gente aqui, procurem o Bruno, segue o Bruno lá. Ele tá uma pessoa super solícita, super aberta, ele vai dar atenção para vocês com certeza. A gente vai ficando por aqui. Essa foi mais uma live para viver. Tô igual aquelas apresentadoras da Rede Globo. Em breve teremos outras e fiquem aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Beijo no coração de cada um. Beijo. Beijo com Oxalá, com Tupã, que faz sentido para você nessa vida. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Sônia. Tchau, Mirna. Tchau, galera. Valeu!